Curso Sempre. Inteligência em concursos. Agora a gente vai ver esses conceitos, então, agora na prática, tá? Então, o que nós vimos até agora? Nós vimos a base que você tem que saber para você poder estudar agora a ética na prova. Eles fazem perguntas de tudo que eu falei até aqui. Bom, aquele caso lá que eu falei do exemplo lá da Polícia Federal, que caiu na prova, é tranquilo. Vocês vão responder de duas formas questões da ética. Ou responder sobre historinhas, que você vai dizer se está certo ou errado, ou teoria, pura e simplesmente. O que é isso, o que é aquilo e o que é aquele outro. Beleza? Bem, agora a gente vai fechar o assunto, ó. Ética no serviço público, tá? Então agora vamos pegar todos esses conceitos e botar no serviço público. A gente já deu alguns exemplos de serviço público aí. A ética está diretamente relacionada ao padrão de comportamento do indivíduo e dos profissionais. Os códigos de ética, e agora entrou então um assunto novo, o código de ética, ele aparece na prova como código de ética, pode colocar entre parênteses, às vezes aparece como código de conduta. Quando você cair sobre os códigos de conduta, você vai usar a mesma linguagem, tá? Código de conduta ou código de ética é a mesma coisa. Servem para orientar o comportamento dos indivíduos frente às obrigações em relação ao meio social. Então, ética é dever, código de ética é obrigação. Então, quando eu falo em código de ética, ele vai dizer o que você pode e o que você não pode fazer dentro da instituição onde você vai trabalhar, tá? Vou dar um exemplo, fica bem concreto isso aqui. Só no serviço público nós temos uma situação de 3 modelos diferentes de códigos de ética no que se refere a brindes, tá? Então é assim, alguns códigos de ética do serviço público dizem assim: o servidor público não pode receber nenhum tipo de presente ou brinde em hipótese alguma. Então nesses códigos, nessas instituições, você não pode receber uma caneta. Se você receber uma caneta, você está infringindo o código de ética, de brinde. Em outros está escrito assim, ó: você pode receber presentes e brindes até o valor de R$100. Beleza. Cobre um monte de coisa. Cobre agenda, cobre pendrive, cobre até uma caixa de chocolate, ou um vinho, né? Um vinho caprichado, tá? Pode, R$100 pode. Você entende que com R$100 ninguém se corrompe. Essa que é a ideia deles, né? E tem um terceiro modelo de código de ética que diz o seguinte: você pode receber qualquer coisa. E aí você entende que você pode receber um carro de brinde. Você fez alguma coisa para alguém muito importante. Só que você tem que declarar isso para a comissão de ética. Então você vai receber aberto. E não como nós vemos por aí uns e outros, que só depois que vão fazer um processo descobrem que o cara recebeu um jipão, recebeu um carrão de um empreiteiro, por exemplo, tá? Então, o que tá claro é que você, quando entrar no serviço público, você vai receber o código de ética do serviço público, nós vamos estudar aqui, depois do intervalo, tá? E em cima deste código de ética você vai organizar aquilo que você pode e aquilo que você não pode. Por isso que se diz que é código de conduta, porque na verdade são as regras de conduta. Elas envolvem relacionamento com os colegas, envolvem relacionamento com empresas, com fornecedores, esse problema de brindes, etc, etc, etc. Então se entende o seguinte, ó, os padrões são necessários, a gente já falou isso, ó, para manter o mínimo de coesão e estabilidade na comunidade, né, na comunidade profissional. No caso específico do serviço público, aparece muito na prova isso aqui, o padrão é requisito para garantir a confiança do público, tá? Se entende que a população, ela avalia bem um serviço público, um servidor público, desde que confie nele. Se o cara apronta alguma, se ele, de repente aparece no noticiário aí que ele recebeu alguma coisa por fora para favorecer alguém, o que acontece de cara? A sociedade perde a confiança naquele órgão ou naquela instituição. Que é o que acontece com os nossos departamentos de polícia, que tem uma má fama na comunidade, né? Lamentavelmente, Polícia Militar está no meio disso. Polícia Federal até não está tanto. Polícia Rodoviária Federal mais ou menos. E temos alguns órgãos públicos, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, que tem um conceito lá em cima.
Porque raramente se ouve que um bombeiro, por exemplo, vai fazer um salvamento e de repente leve lá uma coisa de valor para casa. Professor, quando fala em padrão, isso ainda é porque a visão é burocrática? Não, o padrão ele é necessário sempre. A burocracia, ela põe um padrão, só que ela tem um defeito. Ela põe um padrão rígido, defendendo os interesses do Estado, tá? E hoje se aceita um padrão não rígido que se preocupa com a opinião pública e favorecer o bem comum, que foi o que a gente estudou nas outras aulas aí. Então, o padrão ele precisa existir. Acontece que ele precisa ver o foco do padrão. Quando o foco do padrão é defender o interesse do Estado, aí é burocracia. Quando o foco do padrão é adequar aquele padrão ao ambiente, aí ele é tido como certo. Mas se não tiver um padrão, vira bagunça. Então, o fato de não ser burocrático não significa praticar a indisciplina. Não dá para trabalhar em grupo se não tiver uma regra. Tá certo? Então, aqui veja como é que fecha. Existe uma relação entre a confiança depositada e a eficiência e eficácia do serviço prestado, tá? Porque a população, ela enxerga o serviço público quando ele vê uma notícia ou precisa do serviço público e tem uma resposta do serviço público. Então, por exemplo, o crime organizado no Rio de Janeiro, ele conseguiu uma grande recuperação a partir daquele caso Amarildo. Aquele caso Amarildo não está esclarecido ainda, mas dá a entender que houve algum tipo de mau comportamento da polícia. Aí o crime organizado fez divulgação disso e parte da população se revoltou contra os UPPs. Agora está mais calmo, mas você viu que passou aí uns 6 meses mais ou menos, os caras se confrontando com as UPPs, aí a bandidada começou a matar policial, etc, etc. Por quê? Porque começou a ter, na pior das hipóteses, omissão da população. A população não denunciou mais eles. Consequentemente, eles ficaram fortes. Por quê? Porque a população tinha perdido a confiança na polícia. Bom, as atitudes de um profissional no exercício de suas funções devem ser pautadas no seu comportamento ético. A prioridade no serviço, e aqui está aquilo que você perguntou, ó. A prioridade no serviço deve ser a satisfação e o bem-estar do atendido. Então, essa é a resposta certa hoje. Como a gente deixou bem claro, isso mudou com o tempo, né? No século passado, a prioridade do serviço era atender aos interesses do Estado. Então, a pessoa era um estrupício que ia lá só para atrapalhar. Eles queriam que tudo funcionasse direitinho, que as pessoas pagassem imposto e que o salário dele estivesse no final do mês na conta e o resto que se dane. Hoje não, hoje se entende que você tem que ver o bem-estar do atendido. Mas isso a gente já estudou nas outras aulas, né? Ficou bem claro isso aí. Então é fácil identificar isso aqui na prova. Bom, o conceito de organização do trabalho, então, procura analisar se os diferentes elementos de uma organização trabalham em conjunto. Agora aqui, ó, vocês na apostila, já estão na apostila, vocês estão vendo? Já entramos na apostila, né? Aqui, ó, vocês têm esses títulos aqui, a organização do trabalho, vocês têm aqui essa sequência aqui, ó. Vejam aí, acompanhem lá. Uso de práticas baseadas em evidências, tá vendo? Aplicar a orientação com base em impactos já demonstrados e eliminar barreiras desnecessárias, que é a ideia agora de se adaptar àquilo que é útil para a população e abandonar aquilo que atrapalha a população. Por exemplo, uma bronca muito antiga é acabar com o reconhecimento de firma. O reconhecimento de firma é uma distorção do modelo burocrático. O servidor público ele tem fé pública. Então, se nós levarmos uma original e uma cópia, qualquer funcionário público pode dizer assim, é uma cópia fiel do original, assinar e datar e está valendo. Ele coloca o seu cargo embaixo e vale. No entanto, tem uma burocracia, né, centenária, de que se você chegar com um original e uma cópia, o cara vai dizer para você, vai ali no cartório e autentique. E o servidor público não autentica, tá? Então, isso é um erro do processo. A facilitação seria ele aceitar.
Lógico que se depois lá na frente alguém dizer que aquele documento é frio, ele vai responder por isso. E para não responder por isso, o que ele faz? É mais cômodo ele mandar você reconhecer a firma no cartório. Tá? Então, o que ele está fazendo aí? Ele não está eliminando uma barreira desnecessária. Tranquilo? Então, o correto é eliminar essas barreiras. Facilitar. Capacidade de adaptação, ser flexível. De novo, ó, outra frase bem clara. O servidor público, ele é... O servidor público que eu falo é o servidor público que está lá há 10 anos ou mais, tá? Porque os mais recentes, em tese, já fizeram um concurso nesse novo modelo e devem estar melhores, tá? Mas qual é o problema do servidor público? Ele é rígido. Está escrito que eu preciso de assinatura reconhecida em cartório. Ele não tem flexibilidade para usar uma segunda lei que diz que ele tem fé pública. Então, a modernidade diz que se deve se adaptar. E isso é ético, tá vendo? Ser flexível é ser ético. Melhoria dos sistemas internos e externos de referência aos usuários, né? Ligações com outros serviços e locais. Por exemplo, tem uma melhoria que está definida já e vai ser colocada em prática, já está sendo colocada em prática. Quem já comprou uma casa aqui, sabe que para você comprar uma casa, você tem que juntar um monte de certidão desse tamanho, né? A partir de agora, os próprios órgãos vão baixar as certidões dos outros órgãos. Então, se você for comprar uma casa, você vai deixar seus dados lá e os computadores dos vários órgãos vão trocar informações e as certidões serão, então, emitidas tranquilamente. Se você tiver algum problema em algum órgão, aí sim vem para a tua mão, né? Diz, olha, não consegui tirar a tua certidão do imposto de renda. Então significa que você deve estar com algum problema lá, alguma declaração de imposto de renda que você não declarou. Então daí, você como comprador, você só vai atrás dessa certidão que deu o problema. Então veja que melhoria que é isso, né? A pessoa que já comprou casa sabe a mão de obra que dá esse troço. Você fica encalhado 2, 3 meses correndo atrás de certidão. Às vezes tem que viajar para outras cidades para buscar um monte de coisa, etc. E por computador hoje você consegue em segundos, né? Então isso é uma inovação, é capacidade de adaptação à modernidade. Ligações com outros serviços locais, né? Melhoria. Bom, isso aqui é o que eu estava falando. Ligações com outros serviços locais ou nacionais sem problema nenhum. Depois, fatores físicos, estímulo ao pessoal para ser mais criativo no uso do espaço disponível, é uma coisa que tem que mudar. Essa aqui então é terrível, né? Adaptação do horário ao funcionamento do serviço, a programação e o acompanhamento de forma a atender às necessidades tanto dos usuários como dos servidores. Então, também não existe, o horário é imposto pelo serviço público na maioria das repartições. Ninguém pergunta se naquela cidade era bom que ficasse aberto ao meio-dia um determinado serviço, ele simplesmente não fica. Você, domingo aqui, gente, vocês sabem aqui em Curitiba, você sai na rua, você não encontra um policial. Antigamente, tinha policiamento aos domingos, sábados e domingos, é um dos motivos da violência. Tinha policial tranquilo, tinha policial suficiente para eles se revezarem e você ter uma boa estrutura de policiamento no domingo. Hoje não. Hoje nem BO você pode fazer no domingo. Tem que esperar segunda-feira porque a delegacia está com pouca gente e não faz BO. Tá? Então você veja como isso aqui está longe de acontecer, mas deve acontecer. Está dentro desse conceito aqui de melhoria. Fluxo dos usuários, redução dos tempos de espera. Olha que coisa, né? Maravilha se acontecesse, né? Melhoria dos esquemas de circulação. Divisão e definição do trabalho, né? Definição clara das responsabilidades, das linhas de comando. E fatores sociais. Exercer liderança, motivar e encorajar o desenvolvimento de habilidades e relações humanas positivas. Esses assuntos todos, então, são considerados éticos. Então, você pode anotar isso aí, ó. Faz uma chave nesses assuntos, escreve aqui, ó. Temas para perguntas sobre ética. Porque observe que tudo isso aí é o como deveria ser, concordam? Porque a grande maioria ainda não é. Então, qualquer questão que disser que
o ideal no serviço público é que isso seja oferecido, vocês vão escrever que está certo. Precisa decorar, ah, meu Deus do céu, quantos são? São 9 itens, eu só me lembro de 8. Não, esquece isso. Dá uma lida, faz um resumozinho e entenda o conceito geral. O conceito geral é extremamente simples. O serviço público e o servidor público, para ser ético, tem que atender às necessidades do bem comum. Ponto. Então não tem como errar essa questão também. Eu só coloquei esses temas aqui para vocês saberem o que pode aparecer na prática na prova. Valeu? Bem, quanto falta aí? 8 minutos? Então vamos entrar aqui. Então atenção, aonde está isso no serviço público e que cai em concurso? Então atenção, o que mais aparece no concurso é o decreto 1171 de junho de 1994. Este aqui é assunto que sempre cai em concurso, não tem como escapar dele, tá? Então o que eu tenho aqui pronto para vocês e que eu vou passar? Eu tenho um resumo desse decreto 1171. Eu coloquei os principais itens, tá? Tá aí na apostila e bate com o que está aqui. Então nós temos que estudar isso aqui. Eu estou trabalhando há 6 anos com essa aula, tá? No começo eu dava o decreto inteiro e usava 2 aulas, ficava estudando detalhezinho, etc., porque eu ainda não tinha pego a experiência suficiente para saber o que cai e o que não cai. Hoje eu já resumi isso, você não precisa estudar tudo isso aqui. Mas vai que você não acredita em mim, nenhum problema, baixa o 1171 e estuda ele inteiro. Tá? Lembra que nós estamos numa gincana, né? Então, cara, aquele velho barrigudo eu acho que está chutando aqui. Eu vou buscar mais informação. Mas se você for fazer um levantamento, você vai verificar que as questões estão todas aqui no 1171. Tem um outro decreto que eu coloquei que já é meio vagalume, às vezes aparece, às vezes não aparece. Esse aqui sempre aparece. Bom, o que é o decreto 1171? Está aqui entre parênteses, ó. Ele aprova, portanto, implanta o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Aqui nesta frase, entre parênteses, tem pelo menos umas 3 perguntas que aparecem sempre, tá? Então, atenção. Primeira coisa, observe que ele é só do Poder Executivo. Então, ele não entra no Poder Judiciário e no Poder Legislativo. Eles têm outros códigos de ética. Você vai ser servidor público civil. Então, você vai ter que responder sobre isso. Segunda coisa que às vezes confunde alguns candidatos da Polícia Federal é a seguinte: a Polícia Federal não tem um código só dela? Olha, ela tem alguns complementos a esse código, tá? Mas ela obedece ao Código do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal. Porque vocês serão servidores públicos civis do Poder Executivo Federal. Então é sobre isso que vocês vão ter que responder. Ficou tranquilo? Outro aspecto importante. Veja que é só do Poder Executivo Federal. Tem muita gente que erra essa questão na prova. Eles dão como alternativa servidor civil do Poder Executivo e tiram a palavra federal. Bom, se eles tiram a palavra federal, subentende-se que ela inclui estadual e municipal. Não inclui. Tá? Então, vamos repassar? Bem com calma agora. Olha lá. É o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo só federal. Então, essa é a primeira coisa que você tem que guardar. Na hora da prova, dá um branco, né? E você, cara, mas será que esse troço vai para os 3 poderes? Será que isso aqui vai para servidor público estadual ou municipal? Ah, não lembro, vou deixar em branco. E aí você perde um pontinho fácil, tá? Então, neste pedacinho aqui, você tem a essência da abrangência. E agora vem aquela tua pergunta, veja como está respondida aqui, ó. Pontua o padrão ético do servidor público, tá vendo? Então a palavra padrão está aí, né? Mas você vai ver que o padrão, que é de 1994, portanto, 6 anos depois que a Constituição Federal foi implantada, você vai ver que o padrão
é um padrão com foco no usuário e não com foco no Estado. Então ele é um padrão moderno e não aquele padrão burocrático. E foi boa a tua pergunta porque fica bem claro então, a palavra padrão não está associado ao conceito de burocracia. Padrão existe num monte de lugar. Agora depende do que contém o tal padrão. Ficou claro? Beleza? Então ele é de 1994, portanto posterior a 1988 que saiu a Constituição, ele tem essa visão moderna do contexto. Bem, vamos só explicar isso aqui para terminar esta aula aqui, nós vamos para o intervalo. O Código de Ética traz as chamadas regras deontológicas. Então, o que é deontológicas? Então, atenção, ó. Regras fundadas na moral e no Tratado dos Deveres. Então, não são regras jurídicas, tá vendo? Por isso que eu falei lá no início que você não deve usar o que você sabe sobre legislação da área do direito administrativo para responder ética. Certo? Você vai responder sobre moral, que nós já estudamos, e deveres, tá? Tranquilo? A gente vai ver com mais detalhes na próxima aula isso aqui, na próxima etapa nossa. Vamos fazer um intervalo agora. E fica bem claro então que deontológica significa regras fundadas na moral e no Tratado dos Deveres, e não na legislação vigente. Essa que é a diferença. Fechado?